Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo neste momento pelo YouTube, glória a Deus, aleluia. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus, a palavra de hoje que o Senhor nos deu encontra-se no livro de João, Evangelho de João, apóstolo de Cristo, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Vai nos dizer assim a palavra do Santo e Salvador, o nosso Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus vem logo nos dizendo no versículo 24, na verdade vos digo, aleluia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e ao mesmo tempo crê no Pai que me enviou, este tem a vida eterna, este tem direito à salvação, se esforçar para alcançar a salvação eterna. E diz mais no final do versículo: e este não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não entrará em condenação quem ouve a palavra do Senhor e quem crê no Pai. O que quer dizer este versículo? Aquele que ouviu a palavra de Deus e aceitou, e se converteu e busca se esforçar para alcançar a salvação juntamente com a graça, sem a qual ninguém consegue ser salvo. A graça com o nosso esforço para alcançar a salvação, né? Ouvindo a palavra e crendo no Pai, isso é quem vai nos levar para a salvação. Isso é quem vai nos fazer passar da morte para a vida eterna. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O apóstolo Paulo deixou isso claro, que no momento do arrebatamento, os que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e logo após nós seremos arrebatados também. Mas esse texto vai levar além, vai dizer que aqueles também que morreram fora da presença de Cristo também vão ser ressuscitados, mas para a condenação. Mas todos eles
ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. E o versículo 26 praticamente vai explicar o porquê que eles vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. O versículo 26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então o mesmo poder que o Pai tem, o Pai deu ao Filho para ressuscitar os mortos. Aleluia. Tanto que o Pai ressuscitou até o próprio Filho ao terceiro dia e deu direito a Jesus de ressuscitar. Jesus ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a filha, o filho da viúva de Naim, entre vários outros milagres que Jesus fez, que o próprio João disse que se juntasse todos os livros do mundo não caberia todos os milagres que Jesus fez, não comportaria. E diz mais o versículo 27, continuando o mesmo assunto, o mesmo texto: e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então Deus deu poder a Jesus, o mesmo poder que ele tem de dar a vida, e se ele quiser também ele tira a vida. Ele deu esse mesmo poder a Jesus de ressuscitar, de dar a vida, e deu também o poder de exercer o juízo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Glória a Deus. Então Deus deu o poder a Jesus de exercer o juízo. Hoje ele opera, age como advogado, mas ele virá a ser juiz de toda a humanidade. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então todos vão ouvir. Quem fez o bem, quem fez a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, ressuscitará para a vida eterna, ao lado do Senhor, na presença do Senhor, na glória com o Senhor. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, para o lago de fogo, para o inferno, para o lugar que queima e arde 24 horas por dia. Tem gente, que serve a Deus e tem até medo de falar o nome deste lugar, mas não devemos ter medo. É o lago de fogo, é o inferno que queima. Jesus disse que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno, porque nós não vamos falar o nome. Temos que falar para que as almas venham se alertar e buscar fugir daquele lugar. Glória a Deus. No versículo 30 vai dizer: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Jesus disse: eu de mim mesmo eu não posso fazer nada. Coisa alguma eu não posso fazer. Mas como eu ouço, como o Pai me fala, como o Pai me ensina, assim eu faço. Assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade. Eu não busco fazer a minha vontade. Jesus disse: eu não busco fazer a minha vontade, por isso que o meu juízo é justo. Mas eu faço a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. E voltando um pouquinho no versículo 22, vai dizer assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então a gente entende que hoje, no Antigo Testamento, o Pai julgava. O Pai dava vida, o Pai matava, como ele fez com os filhos de Arão. Meu Pai arrebatou a Elias, aleluia, a Enoque. Os dois foram arrebatados vivos ao céu. Mas hoje em dia o Pai deu esse direito, esse poder a Jesus. O Pai hoje em dia ele diz: eu não julgo, tu quem julgas. Eu passei o poder, não que o Senhor passou o poder, o Senhor dividiu o poder com Jesus. E hoje é Jesus quem julga.
E hoje é através de Jesus que somos salvos. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque tudo hoje em dia, depois da morte do Senhor e ressurreição, tem que passar por Ele primeiro para depois chegar no Pai. Assim como as pessoas serão julgadas primeiro, eu creio que por Ele, para depois chegar até o Pai, ou então ir parar depois do julgamento também no lago de fogo. Então Cristo, Ele é o principal em nossas vidas. Ele deve ser o centro das nossas atenções, porque sem Ele nada podemos fazer. Aleluia, glória a Deus, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.